Sherry Filho. Aí você tem que clicar para me mandar o convite. Cri, cri, cri. Santinho? Tá me ouvindo? Aí, garoto. Aguardando. Ah, e agora não tem mais retorno. Agora não tem mais jeito. Não. Lascou. Vamos esperar. Espera um pouquinho que a mamãe já te chama, tá bom? Você não está aqui no meu óculos? Não, meu amor, agora a mamãe já tá ao vivo, tá bom? Thaís, a Vilma entrou. Boa noite. Amara. Emerson. Emerson. Sejam todos bem-vindos. Não tem o que fazer, né, Emerson? A gente vai esperar alguns minutinhos e aí vamos começar a live com o tema Depressão e Ansiedade. Uzumar aqui? Não, Uma nem live todo o domingo Emerson está aí. acontecendo. Vamos falar sobre isso. Boa noite, Emerson. Fernanda acabou de entrar. Seja muito bem-vinda. Mais alguns segundinhos e a gente já vai começar. Todo domingo, né, tá acontecendo uma live que tem o nome Vamos Falar Sobre Isso. Sempre é comigo e com um convidado e com um tema diferente, né? E nós vamos hoje, nesse domingo, o tema é depressão e ansiedade. Tivemos temas bem interessantes já. No domingo passado foi bem interessante, a live está salva, falando sobre Homem Também Chora. E aí no finalzinho eu vou falar sobre a agenda dos outros encontros. Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. Estamos aí. Marvel, boa noite, querido. A Geórgia, a Dani, a mãe da Sofis. Dani, domingo que vem te espero aqui. Vai ser sobre maternidade real. Vai falar bastante com você. Boa noite, Marvel. Seja bem-vindo. Eu afastei um pouco a câmera, tá muito longe, porque no domingo passado eu fiz tão próximo que só ficou meu rosto, assim, fiquei parecendo uma lua nova. Uma bolacha traquina. O quê? Cortou um pedaço da testa. Eu acho legal. Agora ficou bom. Você não consegue colocar um fone? Eu acho que eu consigo. Se eu descobrir onde eu guardei. A Dani falando da maternidade real com essa pandemia. Acho que é mais difícil, né, Dani? As crianças maiores, acho que é mais difícil manter em casa tanta energia. Não tem o que fazer com essas crianças. Acho que com o fone o som fica mais... Ele passou devagarzinho atrás, como se ninguém viu, né? A gente já vai começar, só ele foi pegar o fone, porque o som estava um pouquinho abafado. O que seria isso? Você tá vendo? Abraçando o travesseiro. Carência afetiva. Eu não estou achando um fone. Não, tá tudo bem, tá ótimo o som. Eu só falei por falar, não tem problema se você não achar. É que você acha que pessoal, fica tá dando para ouvir aí onde vocês estão? Porque para mim tá muito bom. Meu áudio tá bom. O áudio do Sherry tá bom. Alto. Só dá uma devolutiva. Eu falo firme. É que é chique, né? Fone. Eu tava com ele agora há pouco. Realmente. E não foi eu que roubei. Ele sempre fala que sou eu que roubo o fone dele. Não fui eu dessa vez. Dessa vez. E aí vamos nos apresentar, vamos começar a nossa live. Para quem não me conhece, é que a gente está aí também falando do Insta do Sherry. Meu nome é Ruth Marão, eu sou psicoterapeuta sistêmica, atuo aqui na cidade de Americana, com consultório, trabalho também em hospital psiquiátrico e com constelações familiares. Inclusive, já estou vendo
de voltar com alguns grupos pequenos e vou estar anunciando aqui. Para quem não conhece essa técnica, eu vou estar fazendo uma live explicando o que é e fazendo convite. Assim que eu conseguir organizar novamente os grupos. Serão grupos reduzidos a princípio, né, com os cuidados que precisamos ter, mas eu já estou vendo de voltar, ok? E agora você, Charri Filho, se apresente. Eu nunca vi isso, a apresentadora mandar o homem... Tudo bem. Boa noite a todos, boa noite, Ruth. Boa Meu nome é noite. Charri Filho, eu sou jornalista, roteirista, psicanalista. E, nas horas vagas, escritor. E pai. E estou muito feliz. E pai, né? Paiaço. E aí, para quem não sabe, ele é o pai da minha filha. A gente não fala na visão sistêmica ex-marido, mas eu não posso falar primeiro marido porque eu não tenho segundo. Então vai ficar ex-marido mesmo. É o meu ex-marido, pai da minha filha. E ela ficou super feliz que eu ia fazer a live hoje com você. E ela falou que queria dar um oi. Lu, vem cá, princesa. Oi. Ela ficou super feliz. Oi, papai. Todo mundo fala, é a cara do pai. Ela fala, mas que bom, o importante é ter saúde. Eu não escuto você. O importante é ter saúde, né, filha? Você não fala isso. Eu te amo. E ela queria falar oi, ela tá super feliz que a gente está fazendo a live juntos. E aí eu falei que no finalzinho ela vai ser chamada para falar tchau. Então, pessoal, agora já dá pra gente começar. O que eu pensei? A Silvia falando que linda. Obrigada, Silvia. Parece a mãe, graças a Deus. Agora, eu pensei assim, da gente começar a falar sobre o tema depressão, ansiedade, e aí nos 15 minutinhos finais, a gente abrir para perguntas. Então pode acontecer da gente estar falando aqui e passar perguntas, porque a tela vai correndo, aí no finalzinho, faltando uns 15 minutinhos, a gente volta para poder responder as perguntas. Vamos fazer desse jeito? O que você acha? Para mim tá liberado. O programa é teu. Tá bom. Então vamos começar. E assim, para mim é uma honra, eu tenho uma admiração muito grande por você, né, pelo profissional que você se tornou, e para mim é uma honra você ter aceitado esse convite. Estou muito feliz de estar aqui. E eu te conheço o teu trabalho, o poder que você tem na psicologia, o teu entendimento, e o principal, que é um espelho para mim, que é o amor que você tem pela tua profissão e pelas pessoas que você cuida. Parabéns. Muito obrigada. E legal. Vindo de você hoje, é uma honra. Obrigado, querida. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, que é um tema muito importante, porque eu creio que a ansiedade ela é a raiz de todos os males. Eu creio que a angústia ela é a semente, né? Porque as pessoas elas têm uma semente que foi plantada em algum tempo da sua vida, em alguns momentos da sua vida, e essa semente ela se destaca na ansiedade, que daí eu creio que se expande para a depressão, para a solidão, para inquietudes, para neuroses, para uma série de tormentos psicológicos. E a gente começa a notar, Ruth, que a nossa mente ela interpreta tudo, não é? Se nós sairmos para caminhar, ir ao mercado, aquele caminho ele cria um estímulo em nossa mente. São coisas que você nota, percebe, som, cheiro, visão, e assim, em cada caminhar da nossa vida, as expectativas, os objetos, eles acabam de alguma forma entrando como um estímulo. E nesse estímulo, ele vai, como ele é um estímulo externo, ele vai ter um encontro com estímulos internos que nós trazemos desde a nossa infância. Por isso que nós profissionais chamamos como gatilhos, né? Coisas que acontecem, entristecem, cria pânico, cria tristezas, dificuldade de relacionamento, uma briga. E as pessoas acham que aquele momento foi o causador da intensidade do sintoma. Mas, de fato, aquilo foi um gatilho que disparou
já sentimentos e sensações já guardadas no inconsciente da gente. Até porque, e você sabe disso, o inconsciente, ele não filtra. Do jeito que vem, entra. Né? O que você pode fazer nesse ínterim, nesse caminhar, nesses estímulos da vida, você pode jogar para o lixão da tua história situações que você acredita que não vale nada, ou que vale muito, e você não quer que valha muito, e você esconde. Sim. Às vezes você está caminhando, vê um carro chegando em casa, aquele carro para você não valeu, mas ele entrou no seu inconsciente. Ele foi estimulado dentro de você. Mas como ele não vale nada, você joga para um canto. Agora, quando reacende essa fronteira dos estímulos de nossas vidas, do externo ou interno, aí a gente começa muitas vezes a não ter uma capacidade de leitura dos acontecimentos, e aí rouba a nossa energia. Exatamente. O Marvel está perguntando se vai ficar salvo. Vai sim, querido. A gente vai deixar salvo. Exatamente isso. Eu acho que é muito importante a gente começar falando da depressão. Essa entrada que você deu é fundamental, né? Quando a gente entende, trazer para a consciência, entender por que eu estou funcionando dessa forma, o que está acontecendo comigo. Porque o estado de depressão, eu falo muito isso no hospital psiquiátrico, onde eu atendo casos assim, de ideação suicida muito sérios, né? E a primeira coisa que eu falo é calma, a mente mente, né? Te dá um estado realmente de que você não tem saída, de que não tem, a vida é cinza, não tem escolha, acabou tudo, não faz mais sentido estar aqui. E realmente é o estado que a pessoa está. Até eu anotei uma frase assim que eu achei bem bacana, que fala assim: a depressão é o último estágio da dor humana. Então é muito importante começar essa live falando justamente a forma como você colocou, e colocando, né, que depressão não é frescura, né? Uma vez uma paciente minha falou: todo mundo acha que é frescura até a pessoa se matar. Aí todo mundo começa a entender que aquilo que todo mundo julgava era sério, era uma dor que precisava ser vista e ninguém olhou, né? E aquela pessoa não deu conta e se matou. Então realmente, a gente tem dados aí da OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, são 300 milhões de pessoas com depressão no mundo. Só no Brasil são 11 milhões, né? Então não é brincadeira. Então acho que é interessante hoje essa entrada que você deu e a gente falar realmente o que acontece, né? Por que nós, e isso não significa, eu não tenho nenhum transtorno, eu nunca vou desencadear. Pelo menos uma vez na vida, né? Pelo menos uma vez na vida, todo mundo vai acabar passando pela experiência de se conectar com um estado de depressão profundo. Pode continuar. Dentro desses estímulos, nós temos perdas e ganhos. E às vezes, as pessoas, nós seres humanos, alimentamos e somamos mais perdas. Normalmente, parece que a perda tem um poder especial em nossas vidas. Nós não gostamos ou não conseguimos nos conectar com os ganhos. Ou a gente acha que sempre devemos ter ganhos, e quando tem perda nós somatizamos. Por exemplo, às vezes você gosta de uma pessoa numa intensidade, e essa pessoa não gosta de você na mesma intensidade. Pode ser um amigo, pode ser uma paquera, pode ser um namorado. Aí você aguarda aquele retorno dessa tua intensidade, e o retorno não é da mesma intensidade, e nós não respeitamos isso e trazemos isso como perda. Não me ama, não me gosta, não me quer, aí começa a introduzir ansiedade. Você lembra que um dia eu disse para ti que eu creio que a depressão é o descanso dos sintomas? Sim. Parece que as pessoas sofrem tanto, é tanta solidão, é tanta carência, é tanta ansiedade, é tanta angústia, que ela não se suporta e se joga num quarto dizendo assim: pelo amor de Deus, me deixa em paz, me dê um descanso, por favor. Sim. Porque a ansiedade, Ruth, ela mata a criatividade. A pessoa, quando ela tira da sua ansiedade, da sua angústia e gera a ansiedade, ela mata toda a criatividade de vida dela.
porque aquilo domina um futuro não existente. Ela cria um futuro que não existe. Ela consegue fazer com que essa angústia e ansiedade fixe num ponto. É isso que a ansiedade faz. Ela é fixa. Ela é burra. Ela é muito idiota. Muitas pessoas... Pode falar. Pode falar. Não, que muitas pessoas perguntam, mas depressão e ansiedade é a mesma coisa, né? Não e sim ao mesmo tempo, né? Porque a ansiedade pode ser, sim, um sintoma depressivo. Eu acho que é importante isso que você está falando sobre as perdas, né? Eu sempre falo isso para explicar. Eu gosto muito de explicar quando uma pessoa está passando por uma depressão, o que está acontecendo com ela, porque eu entendo que a informação liberta. Né? Então é muito importante você entender por que você está funcionando daquela forma, o que está acontecendo com o teu cérebro ali, por que você está funcionando daquela forma. Então, assim, o que acontece? Todos nós, né, se você perder, eu sempre falo isso, se você perder R$1, ou se você perder a sua mãe no luto, você vai passar pelos 5 estágios do luto, só que de formas diferentes. A moeda de R$1 vai durar 1 segundo na tua mente, e a sua mãe vai durar em torno de meses até anos, certo? E aí, o que acontece? A gente passa por uma elaboração do luto, que são 5 fases, que a gente conversa bastante, né, sobre isso. Que é a fase da negação, não acredito que isso aconteceu. Da barganha, será que eu posso fazer alguma coisa para mudar? A fase da raiva, eu começo a me conectar que aquilo foi embora, eu sinto raiva daquilo. E aí vem a fase da depressão, aonde é que a depressão se instala realmente em nós. Isso é uma elaboração saudável do luto. Quando eu chego nessa 4ª fase, eu não consigo entrar na 5ª fase, que é a aceitação, aí sim é que eu adoeço e entro num estado depressivo. E isso pode acontecer em qualquer perda diante da vida, ciclos que se fecham, né? Eu mesmo trabalhei outro dia com uma paciente que ela estava passando por uma elaboração de luto da adolescência. Ela não estava conseguindo acessar a vida adulta e ela estava olhando para trás, não aceitando a cobrança que a vida estava fazendo de crescimento. Né, e entrou num estado de depressão profundo com isso. Então é interessante entender que aquela pessoa que está passando por uma depressão profunda, ela tem dentro da história dela uma série de lutos mal elaborados, uma série de perdas que ela foi sofrendo no decorrer da vida, e aí cada perda vai disparando gatilhos mais fortes, e aí ela vai realmente perdendo a energia vital e vai paralisando diante da vida. Pode seguir daí. Não, exatamente. E tem um detalhe importante, eu tenho pacientes que eles frisam a vida numa certa época da sua vida, ou da adolescência, ou da meninice, 8, 9, 10. E você pode notar, você que está nos assistindo, e se perceber, que você às vezes tem um dilema, uma situação provocada, externa, e a resposta ela é infantilizada, né? Se você tivesse superado, ressignificado isso, talvez com terapia ou com um trabalho de autoconhecimento, você responderia como um adulto, e muitas pessoas não conseguem. É aquela adolescente. Exatamente, quando a gente fala que a pessoa está presa numa idade emocional da infância, né? É o que você falou agora. Então eu dei uma saída um pouco do que eu vinha falando, para a gente fazer uma pequena leitura. Que a resposta, muitas vezes, ela está sendo dada em uma certa época. E parece que ela faz aniversário, casa, tem filho, mas a emoção é infantil. Sim. E aí cria ansiedade também. Que eu disse agora há pouco, que ela é a pessoa fixa num ponto, né? Porque ela está na ansiedade, aquela ansiedade fixou ali, acabou. É um olhar expectante. Então ela despende muita energia. Por isso que eu falo que a ansiedade é burra. Porque o ser humano, ele perde relacionamentos, casamentos, por causa da ansiedade. Porque a ansiedade, você não tem medida de espaço e tempo. Sim. Você não tem ouvido, você escuta, mas não ouve. O ansioso está olhando uma discussão de relacionamento, mas não está vendo. Exatamente. O homem normalmente é no profissional, né? É um desastre, né? Ele se destrói, principalmente vendedores, corretores, pessoas que precisam ganhar dinheiro de alguma forma
que a A ansiedade ansiedade o é acompanha. nada está acontecendo, mas no meu cérebro já está tudo desmoronando, né? Isso é Né? ansiedade. E ela cria medo, Ruth. A ansiedade cria um medo, ela joga uma semente e rega. Sim. E aí ela desperta um caminho da depressão, da distimia, do pânico. Olha quanta coisa que eu observo do poder da ansiedade. A ansiedade, ela tem esse poder que você está trazendo, é um poder destruidor, onde eu falei isso hoje, inclusive, mas não era da ansiedade, mas eu usei essa frase que fala assim: a gente vai se relacionando com a vida de uma forma muito neurótica, né? Os sintomas que aparecem de ansiedade, por exemplo, é aquela sensação, numa pessoa que está num caso mais extremo, nós chamamos, por exemplo, de pensamentos intrusos, né? Onde ela começa a ter sintomas de que entra um pensamento nela e ela tem medo de fazer algo contra ela mesma, de fazer algo contra alguém, algo que ela não tem, ela não quer fazer, ela tem medo de perder o controle. Ela imagina coisas cotidianas como algo, eu vou até ali, vai ser catastrófico. Outro dia eu dei um exemplo disso numa live que eu fiz, uma paciente minha dizendo, eu combinei com a minha família de ir para a praia. E ela estava desesperada, porque para ela, naquele dia que ela estivesse ali na praia, ia ter um tsunami. E como que ela ia fugir de uma onda gigante? Ouvindo uma história como essa, dá vontade de rir. Falar, nossa, mas que absurdo, né? Como assim um tsunami bem no dia que você está lá? Mas, o que acontece? É um sofrimento real. A pessoa está sempre identificada com um futuro catastrófico. Então, tudo que ela vai viver, ela não consegue viver com leveza. Ela vive com muito sofrimento, ela vive presa e não podendo compartilhar, né? Porque são pensamentos que ela mesma, em consciência, ela sabe que não faz sentido. Só que ela sente. Então é muito solitário também, né? Viver, ter uma mente ansiosa. Essa neurose da ansiedade, ela é ladra do hoje, né? Sim, é uma identificação o Ela tempo te... todo com o futuro e um futuro catastrófico. Exato, você perde o presente. Sim. É horrível quando a pessoa perde o presente. É uma neurose de um futuro que não chegou. É uma loucura a ansiedade. A pessoa ela vive o amanhã ou a semana que vem, aí termina hoje, quando chegamos no dia de amanhã, que era a ansiedade dela, ela jogou a bola para frente, para o outro amanhã. Porque ela se perde, ela não foca, ela perde os sentidos. Ela vive de sonhos, de probabilidades. Não tem coisa pior na vida do que você não estar arraigado na certeza do presente. Você vai viver de probabilidade? Qual? E você pode perceber também, Ruth, a ansiedade nunca é para o bem, né? É sempre na É, é destruição e para sempre, o mal. é sempre visando, identificado realmente, como a gente falou, um futuro catastrófico. Né? E o que Aí sabe o que acontece? Na acontece? verdade, a ansiedade, a própria palavra já diz, né? Ansiedade significa antes da idade. Tudo que eu quero viver e que não é o tempo de viver. Então, amanhã eu tenho, meu chefe me ligou, precisa conversar comigo. Pronto, essa noite eu já não durmo. Eu estou sempre vivendo aquilo que vai acontecer, né? Existe a Exatamente. ansiedade saudável, que me prepara para momentos de conquista, né? Mas o que acontece? O estado, a mente ansiosa, ela está sempre conectada, né, com o amanhã, o hoje não existe, e sempre esperando realmente o pior daquilo. O pessoal está Mas a mandando ansiedade... joinha, se identificando com o que a gente está falando, só que tem gente que entrou depois. Faltando uns 15 minutinhos, a gente vai abrir para perguntas. Pode falar. Legal. Mas essa ansiedade na expectativa de algo que pode ser bom, mas a ansiedade está gerando mal. Ele gera dúvida. Ele não está ansioso porque ele vai receber da loteria os 2 milhões que ele ganhou. Ele está ansioso porque ele tem medo do dinheiro não entrar na conta. Sim. Ele Eu fica não estou ansioso que ansioso eu vou dele. encontrar um namorado amanhã, né? Que vai ter um encontro bacana, não. Né? E se ele não for? E se ele Não, for e se ele não gostar de mim, E se que é não o gostar de pior? mim? Sim, é Aí o sempre ansioso senta preso. na mesa, ele quer sorrir de um jeito especial, colocar a mão do outro, não sabe o que fazer, porque está querendo agradar, né? Porque se torna objeto, né? Sim. Do objeto. Isso é importante que você está falando, que a mente ansiosa ela vai perdendo toda a autenticidade diante da vida, né? 100%. 100%. Você deixa de ser você e tem algo que é fantasticamente terrível.
que a ansiedade, ela acaba com o teu estômago. Ela gera adrenalina numa potencialidade indizível. Ela faz você perder cabelos. Sim. Ela faz você ter úlceras, doença de pele. Ela te desequilibra. Ela tira você do foco. Você perde o espaço. O passo que você vai dar não é o passo de quem está vivendo o presente. Você perde o foco. Você se desfoca, se desloca, se despersonaliza. Isso é muito horrível. E aí, com todas essas raízes que saem da angústia, da semente da angústia, e enraiza na ansiedade, e vem os sintomas, dentre elas a depressão que nós sugerimos para conversarmos um pouco sobre o tema. E aí a gente acaba que esse desequilíbrio causa distúrbios, né? É o que a gente está fazendo. E aí começa a causar desordens de naturezas orgânicas e químicas. Que é quando a ansiedade se torna generalizada, né? Porque, na verdade, como a gente está falando, a ansiedade, como você disse, é uma necessidade de controle. E o que a gente controla diante da vida? Nada, né? Tem até um filme que é sensacional, chama Instinto, para quem não assistiu. É um psiquiatra muito arrogante e ele tem uma lição muito grande do paciente, né? E tem um momento que o paciente pega ele pelo pescoço e fala: o que você controla na sua vida? Aí ele fala: só o ar-condicionado do seu carro. Né? Você não controla nada na tua vida. E a mente ansiosa, na verdade, é exatamente isso. Eu quero ter o controle e eu não tenho. É aí que começa a desenvolver as patologias, como o toque, por exemplo. O que é o toque? O toque é um ritual que eu crio, ansiedade generalizada. Eu crio um ritual, que eu crio uma ilusão que eu tenho um controle se eu fizer aquele ritual. Ou seja, eu saio de casa, eu tenho que bater 3 vezes o pé na porta de casa. Se eu não fizer isso, a minha mente vai dizer que algo muito ruim vai acontecer, eu vou sofrer um acidente. Então eu bato o pé 3 vezes e saio, todos os dias. O que está acontecendo? Eu estou criando uma ilusão de controle, que fazendo aquele ritual, eu vou me prevenir de acidentes. Né? E aí, o que acontece? Isso vai ganhando uma dimensão, muitas vezes, enorme. A pessoa começa batendo o pé na porta, de repente ela está fazendo, não pode pisar em riscos no chão, de repente ela está lavando a mão 360 vezes por dia, né? Ela vai criando uma ilusão de controle, que se ela fizer algo aqui, ela vai impedir que alguma coisa ruim aconteça. Então isso daí já é uma ansiedade generalizada. E também, o que é importante também, nós salientarmos, é que a pior ansiedade é a ansiedade da ansiedade. É a ansiedade da ansiedade. Não, porque aí começa a criar, eu estou ansioso, eu vou ficar ansioso toda vez 6 horas da tarde, ou quando eu vou lá ver meu chefe, aí você já fica ansioso de ter a depressão. Ansioso um relógio de ter... biológico, né? São gatilhos, é como um ratinho naquela rodinha, o hamster, né? Sim. Gira no mesmo lugar sempre, 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 sempre. Perde-se a confiança, perde-se a certeza, vive-se o que não existe, mas a gente não consegue entender isso. O ansioso acha que a ansiedade é um potencial de segurança. É horrível isso, porque acaba virando o ansioso crônico, ele tem aquilo como um protetor de vida, da vida. Sim. E aí vai se criando... Pode falar. Não fala, que depois nós vamos entrar um pouquinho na depressão. Sim, exatamente. Vai se criando uma série de transtornos ligados à ansiedade, como o toque, que a gente falou. Né? Pode se criar dentro dessa ansiedade. É muito interessante. Hoje mesmo eu vi era uma publicação dizendo: olha, se você se relaciona com uma pessoa ansiosa, você tem que ter esse cuidado. Ou seja, isso é uma coisa que eu sempre falo, agora falando um pouco para a gente entrar na depressão, que nós temos uma tendência de delegar ao outro que compreenda o meu movimento e me cure. Faça por mim. Né? Eu costumo dizer assim, lógico que no final a gente vai
colocar, né, os tratamentos, né, porque a gente está falando aqui o que é, mas existe solução, existe caminhos, né, e não existe nada tão sujo que não possa ser limpo. Eu gosto muito de falar essa frase, porque é a verdade. Então, assim, a partir do momento que você se identifica com tudo isso, realmente, eu tenho um problema, eu tô, né, uma relação terrível com a vida, extremamente neurótica, uma mente ansiosa, sem paz, né, é responsabilidade do outro que convive comigo compreender e amenizar os meus sintomas? Ou é minha responsabilidade tomar consciência de tudo isso e procurar ajuda? Entende? Porque isso acontece na mente ansiosa, né? Onde a pessoa, ela liga 300 vezes e o outro tem que saber que ela é ansiosa e tem que atender ela na primeira vez, né? Isso acontece muito. E na verdade não. Né? Ninguém tem a responsabilidade por você. Você tem que entender o teu funcionamento e se isso está te trazendo algum sofrimento, você tem que procurar ajuda. E a ajuda existe. Pode colocar. Nós temos alguns detalhes importantes para falar. Quando a gente cai no tema depressão, é perigoso porque as pessoas elas usam a depressão como algo de tanto poder e de tanta força que você não pode falar mal, você tem que aceitar que o depressivo não tem jeito. Eu estou cansado de ver isso na minha vida. Eu estou cansado Depressão de ver. não Sim, tem cura. o meu canal que eu tenho, Psicanalista Sherry Filho no YouTube, eu fiz uma matéria e um cara me acabou. Ele falou, você não tem. Se você tivesse, fosse bipolar como eu, fosse depressivo como eu, você não falaria o que você... Ou seja, ele está assumidaço, né? Eu já tomo remédio, eu já faço tratamento, não tem jeito. É uma busca de solidariedade. É incrível. Sim. E muitas pessoas entram nessa solidariedade, aí os dois entram juntos no quarto escuro do outro, apagam as luzes e choram juntos. Aí tá tudo bem. Se você fala, ei, vamos conversar, vem cá. Teve uma que eu mandei tomar banho gelado. Ela estava remoendo, chorando, infantilizando. Eu falei, você vai agora. Ela jogou, entrou debaixo do chuveiro. 2 minutos ela voltou. Eu estou bem, ficou boa. Se desconcentrou. Aí eu pude conversar com ela. É a quebra de estado, né, que a gente falou outro dia. Sim, porque a Juscelia, que é tua colega, ela é psicóloga também e faz constelação. Oi, Juscelia! Tá aí. Quem sabe vocês trocam mensagens, se tornem amigas. E é incrível isso. Então, essa busca de solidariedade impede o caminho do alívio, da cura proporcional, porque a cura é proporcional de cada mente, de cada pessoa, de cada estágio. Existe uma série de coisas. E como nós estamos falando, ela é um desequilíbrio, né? Uma desordem de natureza química. Eu não consigo desassociar o desequilíbrio orgânico e químico com os traumas causados, ou que causam a depressão da pessoa, a ansiedade e a depressão. Quem Não vem dá. primeiro, o ovo ou a galinha, né? Pronto. Existe um desajuste químico ou existe, né, uma série de vivências que acabou trazendo esse desequilíbrio químico, né? E que joga pro organismo. O trauma veio, travou o estômago, travou o banheiro, ou foi no banheiro demais, ou começou a comer demais, ou depois não come mais, ou quer sair, depois não quer sair mais, porque tem a depressão que a pessoa sai andando pela vida, né? E tem a depressão que a pessoa vai para o quarto. De qualquer forma, tudo na vida são decisões, Ruth. Eu não consigo ver um outro caminho. Ah, mas eu não vou tomar banho, que foi a moça, né? Eu falei, bom, você decide. Você pode não ir e pode, você não é aleijada, você anda, você não precisa de ninguém para te jogar debaixo de uma água fria, precisa? Não. Então, a decisão é tua. Ela foi. É muito difícil trabalhar. Não, ela queria a minha solidariedade. Não, tadinha, não, eu entendo você. Vamos chorar juntos. É o mito da caverna, né? Do Platão. Do Platão, o mito da caverna. Né?
Gente, tem uma vida lá fora. Todo mundo que olhava para as sombras da caverna matou a pessoa que falou que tinha uma vida lá fora. Não, a gente quer estar aqui, né? Não nos Exatamente. apresente uma outra vida. Não é fácil? É lógico que não é fácil. Ora, mas se você desceu a escada do porão para o porão escuro, para você voltar para a luz, você tem que usar a mesma escada. O que é complicado? Por isso que, assim, quando eu falo de tratar depressão, vem pacientes, né, com depressão, tem uma frase do Freud que é muito interessante, a gente já falou bastante dessa frase, né, que diz assim, até respondendo você, Marvel, que escreveu agora aí. Eu sempre falo essa frase. Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda, né? O que isso significa? A depressão é algo muito sofrido. Quando a gente fala isso e brinca, a pessoa não quer sair, parece que a gente está desvalorizando ou desmerecendo a dor. Não, a dor existe, ela é real, né? Sim. E realmente, às vezes nós estamos com uma química tão baixa ali de dopamina, de serotonina, o que acontece? Por mais que a pessoa fale, tem uma vida fora dessa caverna, eu não consigo acreditar, né? Porque realmente está lá embaixo. O que acontece? Por que é difícil tratar a depressão? Porque existem ganhos secundários, que é o que você está falando, né? Então, quando a gente vai trabalhar com um paciente que tem depressão crônica já há anos, nós precisamos desconstruir primeiro quais são os ganhos que essa pessoa tem com a depressão. Porque se ela não tomar consciência... Ganhos, por exemplo, eu tratei uma senhora com depressão profunda, e aí depois de muito trabalho, ela conseguiu entender que ela tinha um ganho de controlar todos na casa dela. Ela controlava, porque ela estava depressiva, qualquer problema que ela tinha, a pressão dela subia, então ninguém fazia ela passar nervoso. Ela era o centro daquele sistema familiar e todos faziam a vontade dela, ela não era contrariada. E com isso, cada vez mais deprimida, mais depressiva. Então, o que acontece? A pessoa, se não toma consciência também do ganho que a depressão traz para a vida dela e por que ela segura com tanto amor aquela dor, dificilmente ela vai conseguir fazer um tratamento para desconstrução disso. É o que você está falando. Eu fui expulsa uma vez num grupo do Face, depressão, não. Eu entrei, né? Porque eu falei, eu quero ver o que está acontecendo. E eu falei, né? Você lembra disso? Eu falando, gente, peraí. Vamos olhar para isso, para de falar sobre isso, vamos parar de alimentar essas sinapses de dor, vamos entrar num processo de alimentação saudável, com terapia, com a medicação certa. Meu Deus do céu, me bloquearam no grupo, entende? Porque eu comecei a ver as pessoas publicando remédio tarja preta. Gente, eu tomo 3 desses, eu ganhei, eu tomo 4, né? Eu falo, vamos parar com isso. Eu fui expulsa. Aí eu entendi, falei, não, se a pessoa me procurar e pedir ajuda, ok, mas eu não posso oferecer, né? Por quê? Porque eu só vou realmente chegar no movimento de falar, chega, eu não aguento mais viver assim, eu vou me curar quando eu realmente tiver mais perdas do que ganho. Exatamente. E a gente vê com tristeza, né, esse tipo de situação. Todos os meus pacientes eu tirei de grupos, pelo menos falaram que saíram, né? Mas estavam todos em grupos, todos esses grupos se corroendo, se matando, se alimentando, se retroalimentando, um querendo ver quem estava pior que o outro. Sim. Agora, nós trazemos conjunturas na memória que se desperta em momentos. As sinapses, elas são construídas desde a minha infância até o momento da depressão, vamos supor, da ansiedade, da angústia, que gerou a ansiedade e que gerou a depressão. Toda essa construção, ela tem que ser destronada. Pelo menos as partes, né? As partes que levaram a pessoa a esse estágio. Agora eu vi uma pessoa aí, que eu não me lembro quem, falando que não quer viver de remédios a vida inteira. Mas aí eu entro dizendo o seguinte, não necessariamente você tem que viver de remédios farmacológicos. Existem medicações naturais que repõem toda a sua estrutura energética, toda a sua estrutura orgânica, desinflama o seu intestino, que é onde tem o triptofano, né? Que produzido ali num intestino bem cuidado, saudável, joga para os seus neurônios, que ali transforma em serotonina, e os neurônios que não têm serotonina, que não se comunicam,
te jogam para baixo, arrebentada, você não tem força mesmo. Você quer solidariedade, porque não sai. Então vamos trabalhar para que entre novamente os neurônios da felicidade, do amor, da alegria. Mas para isso, há remédios naturais. O que ocorre? De uns anos para cá, de 100 anos para cá, um americano, eu esqueci, eu só fica Trump na cabeça quando falo em América, eu esqueci do outro poderoso, trilhardário. Ele desconstruiu nos Estados Unidos mais de 100 faculdades de médicos naturalistas. Porque ele entrou, meu Deus, alguém vai lembrar o nome dele, porque ele é muito rico, era o mais rico do planeta. Ele montou uma sociedade para se construir remédios, drogas. E dali a psiquiatria. Oi? Pode falar. Não, é interessante Então, você estar falando, porque existe até um documentário no YouTube, quem tiver interesse de assistir, quem faz uso de medicação. Não estou desmerecendo a medicação psiquiátrica. Eu trabalho num hospital psiquiátrico. Né? Não, em momentos difíceis, de gravidade, sim. Sim. Mas eu digo um tratamento a longo prazo. Tem situações que chegam no hospital, eu não posso fazer terapia com a pessoa enquanto eu esperar uns 10 dias para estabilizar a medicação, para elevar os níveis dela ali de serotonina, para eu poder, porque senão a terapia gera mais angústia e eu desconstruo mais ainda aquela pessoa. Então, é extremamente fundamental, como o Charry está falando. Mas não precisa ser um tratamento, por exemplo, para a vida inteira. Uma coisa que você falou importantíssima e que ninguém sabe, né? Eu levo essa informação no hospital, as pessoas falam, como assim? O intestino, né, é o nosso segundo cérebro, ele é um recaptador de serotonina, né? Então, ou seja, dificilmente você vai fazer um trabalho só medicamentoso e chegar no psiquiatra e falar com depressão. Ele vai lá te prescrever uma sertralina, né, uma medicação para dar uma subida em tudo isso. Só que em nenhum momento vai ser perguntado o teu intestino como está funcionando, né? Como que todo o teu fisiológico está funcionando. Então, ou seja, às vezes a pessoa está ali, né, com um problema seríssimo intestinal, por exemplo, né? Não está ali produzindo como deveria. Normalmente, é normal isso. É normal isso. Você pergunta, você foi ao banheiro? Os médicos da minha época, a primeira coisa fala, como é que está teu intestino? Sim. Não está funcionando, doutor. Toma leite de magnésia. Vai para o banheiro. Porque eles sabiam que dali que se gera toda a limpeza, toda a geração para os bons hormônios, né? E todo mundo hoje está com o intestino lascado. A gente come mal. O ser humano hoje em dia faz tudo. Então tem todo o fator psicológico, tem toda essa questão de estrutura de vida e também tem a questão fisiológica que não pode ser desmerecida. Nós não temos separação de corpo e mente, né? Senão você fica enfesada, né? Enfesado, né? As pessoas ficam lá 3 dias sem ir no banheiro, tá enfesado. Os antigos já usavam esse termo, né? Por quê? Não tá funcionando o teu intestino e tá mexendo com o teu emocional. E a probabilidade dessa pessoa construir para ela esse tipo de angústia, ansiedade e depressão é muito grande. É Sim. muito grande. Então isso é muito interessante. Pode falar. Eu acho que fazendo um bom trabalho orgânico, não precisa ser necessariamente com farmacológico, pode usá-lo para tirar você da baixa. Mas você pode vir num paralelo com medicamentos naturais, com bom alimento. Eu não sei se você vai entrar agora no trabalho ou vai entrar depois. No trabalho, você diz as técnicas de tratamento. Eu acho que a gente. Porque como a gente falou, você viu como passa rápido? Já foi aí, a gente tem 20 minutinhos para terminar. E eu acho que é interessante se a gente conseguir falar tanto da ansiedade, da depressão, as técnicas, né, os trabalhos de tratamento que existem hoje. Porque as pessoas centram tudo em psiquiatria, medicação, né? Quanta gente está no fundo do poço, não procura terapia, né? Só centra nessa parte de medicação. E às vezes também não pode, né? Sim, também tem a questão financeira, né? Porque tudo isso é caro. Pode falar. Você vai abrir para perguntas já, né? Ou já está aberto, não sei. Vamos abrir para perguntas e a gente encerra falando dos tratamentos. O que você acha? Não, legal. Eu já quero começar a falar, então, enquanto não vem perguntas, que o tratamento natural ele pode ir paralelo ao que o psiquiatra te medicou. Não vai influenciar, é natural. É como se você estivesse comendo abacaxi, melancia. Você não vai parar de comer coisas naturais porque está tomando remédio. Ora, se você tiver que parar de colocar coisas naturais no teu organismo que é natural por causa de droga, aí você está morto.
Aí você está se matando. E de fato tá, porque o remédio farmacológico, ele não pode existir. Por exemplo, sertralina. Sertralina, ela não tem nada natural nela, porque não pode. Qualquer medicamento bom que tenha algo natural não pode ter a marca de alguma empresa ou de alguma dessas aglomerado de poder, né, no campo medicamentoso. Então tem que ser tudo criado em laboratório. O nosso organismo, ele não entende as coisas que a droga que você coloca, ele entra nos teus neurônios ali, dando, né, te dopando, porque vai te dopar, seja qual deles você tomar, você vai ficar dopado, depois se vicia e aí acha que está bem. Não, eu estou bem, passaram-se 10 dias, 15 dias tomando, é claro, você acostumou, porra. Você tomou, É a felicidade sintética, né? É sintética, não tem interatividade com o teu organismo. Então você pode sim buscar médicos naturalistas, tem muitos aí bons, com remédios naturais. Você me passou um tempo atrás, e eu tenho ajudado tanta gente com o ritmo Neuran, mas é tanta gente. Né? Nossa, a pessoa sai da lama. Ritmo Neuran, vai na farmácia, tá lá. Esse 5-HTP, que é o triptofano, né, que ele faz todo o trabalho, né, para a produção, são todos produtos naturais manipulados, que eu tenho sempre repassado, porque eu sei que tem eficácia. E a Clá Brasil está falando, posso parar de tomar sertralina? Não, na verdade, você pode parar se você, dentro do processo com o seu psiquiatra, fazer o desmame corretamente. Porque se você corta também, como, né, você já está ali toda equilibrada por essa medicação, você pode voltar para um estado de depressão muito profundo, porque não foi feito o desmame corretamente. Então, quem está ouvindo fala, poxa, é verdade, né? Eu quero buscar outras alternativas, é sempre paralelo com a psiquiatria, com o psiquiatra, para quem já faz acompanhamento. E se o psiquiatra não gosta, se ele não curte muito produto natural, busca um médico naturalista. Um psiquiatra naturalista ou um médico, que aí ele vai te pautar. Porque o planeta está cheio de organismos que combinam com o nosso organismo. Nós não temos... posso te dar metade da solução da depressão? Da ansiedade? Posso? Qual? Metade. Eu já vou dar 50%. Você que está me ouvindo, um psicanalista doido aqui, aprenda uma coisa na vida e coloque na sua cabeça. Primeira coisa, exercício e sol. Vitamina D. Os médicos colocavam os velhinhos tudo no sol. Lembra? Hoje ninguém fala em sol. Hoje fala que o sol não presta. Não é? O melhor sol é das 11 às 2, às 3 da tarde. É onde tem o pico da vitamina D. E foi-se falado de que matava, de que dá câncer. Jogadores de futebol, todos seriam cancerígenos ou cancerosos, porque eles jogam debaixo do sol desde que nascem, desde meninos. O sol virou vilão da história, como um dia o ovo virou vilão da história. E hoje descobriu-se que é o quarto maior alimento do planeta. Isso está na revista científica. Então nós temos soluções. Agora, tem que levantar para fazer exercício, né, Ruth? Exercício, água, né, tem pesquisas que apontam que se tomar 2 a 3 litros de água, né, contribui sim, diminui os sintomas depressivos. Meditação, né, meditação, centrar a mente, trabalhar a ansiedade através de meditação. Técnicas, o exercício físico, né, como a gente falou. Tem uma série de recursos. Qual a melhor forma de combater a autossabotagem e negatividade no período depressivo? Então, Lucas, na verdade, não dá para dizer, olha, faça isso que vai funcionar daquela forma, né? Cada ser humano é um universo. O que eu oriento, né, é terapia. Nada é mais curativo. Até a Freud diz, né, a cura está na fala. Nada é mais curativo do que eu poder adentrar a minha história, descobrir aonde é que emocionalmente eu estou presa, né, em momentos da minha vida de dor, que estão gerando sintomas depressivos hoje na minha vida adulta.
Então, assim, é Mas, terapia. mas ele fez uma colocação, porque ele diz assim, no momento da depressão, como é que eu faço para não me auto-boicotar ou alguma outra coisa que ele disse que era? Sabotagem, né? Autossabotagem. Sabotagem, ele tinha um outro dizer dele. Mas, Lucas, veja bem, isso aí está dentro do pacote. Não há como você separar uma coisa da outra. Eu não posso você numa depressão, ou numa distimia, que é uma depressão mais suave, mais leve, tirar de você coisas que já estão dentro dela. Ali você tira o combo. Você trabalha o combo. Você organiza o seu equilíbrio orgânico para a produção dos bons hormônios. Se possível, uma terapia, um bom terapeuta, que você tenha uma troca positiva para descobrir da onde gerou essa depressão, porque às vezes ela pode ser só orgânica também, Ruth. Existe depressão orgânica. A pessoa se medica. Teve uma menina esses dias aí que ela estava quase se matando. Eu falei com ela estava inchada, morrendo. A medicação que eu dei para ela natural, em menos de 2 dias ela estava falando, nossa, doutor, eu estou brincando com meu filho, estou feliz, estou alegre. Ela estava, porque ela tinha perdido o namorado, né? Então ela estava achando que nada dá certo, namorado nenhum, e não sei o quê. Tudo que ela trai para ela de ruim, ela acabou encontrando nesses homens. Mas o problema dela já era orgânico. Porque todos têm trauma, né? Todos somos neuróticos. Todos, se pudermos fazer a terapia, ótimo. Mas, às vezes, a parte orgânica, viu, Lucas? Ela já pode te dar uma equilibrada, cara. E você já dá uma respirada. Nesse momento, você cria uma força extra, porque a ansiedade, isso que você falou, o auto-boicote, você fica num desespero que você não consegue respirar dentro do oxigênio da Terra. Você tem que rasgar o oxigênio para enfiar a cara para fora da Terra para buscar um arzinho. E às vezes você, no equilíbrio orgânico, você consegue já começar a respirar. Aí você parte para um bom exercício. Tem que suar, cara. O exercício não é dar voltinha na praça 10 minutos, não. Sapeca, volta suado, cansado. A desconcentração também é um ponto fundamental para a tua cura. Você está muito concentrado, a ansiedade, aqui que nós falamos no início, né? Você fixa num ponto, né? É num ponto da sua ansiedade. A ansiedade da depressão também é fixada num ponto. Então, quando você se distrai dela, como foi o caso da água gelada, né? Na coitada da menina, que ela gritava, nossa, ela chegou tremendo. O exercício te desconcentra. As pessoas que estão nesse clima de ansiedade, depressão, auto-boicote, por quê? Porque, tendenciosamente, ela quer voltar para aquela segurança, para aqueles ganhos. Sim. Ah, tá dando certo, tá dando, mas se der certo, como é que eu vou ficar aqui? Como é que fica a minha ansiedade, minha depressão? Ele está no pacote. É importante estar trazendo, eu só vou porque a gente tem 7 minutinhos, mas é muito importante isso que você está trazendo, que não tem separação corpo e mente, né? Não adianta eu ir tomar uma medicação, não fazer terapia, ou fazer terapia e não fazer exercício físico, né? Eu não cuidar do meu corpo, saber como o meu corpo está funcionando, não tem separação corpo e mente. Então, assim, quando você procura ajuda para a depressão, você fala, mas eu estou há anos tomando medicação. Então é porque você também só está centrando realmente nisso, na medicação. Você não está fazendo os movimentos necessários, a meditação, uma terapia, um exercício físico, uma alimentação saudável, né? E dá trabalho, né? Então, por que as pessoas preferem ficar na depressão? Porque existem realmente os ganhos, né, da depressão. Tudo na vida tem ganho. Sim, existem os ganhos, né? E, de alguma forma, dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho se cuidar de verdade. Na realidade, então, não seria trabalho, deveria ser o natural, porque eu sou uma máquina. Como é que o carro é um convite a uma zona de esforço, né? A pessoa fala, tá bom, eu quero sair disso. Então ela vai ter que sair de uma zona de conforto enorme para entrar numa zona de esforço, né? Repaginar, editar de novo toda a vida dela, né? Introduzir uma alimentação saudável, exercício físico, terapia, né? Uma série de movimentos que vai exigir muito dela. Então, às vezes é mais fácil. E nós podemos também ser apaixonados pelas nossas dores. Eu acho que isso é tema até de uma próxima live, né? Somos extremamente apaixonados pelas nossas dores, por mais incoerente que isso possa parecer.
Você presta atenção, eu falo sempre para meus pacientes, veja bem, a piscina é o teu inconsciente. A boia Sim. são os traumas que você carrega contigo. Ok. Se eu pedir para você empurrar a boia para o fundo da piscina, você empurra. Você joga os teus traumas para o teu inconsciente e guarda lá. Agora, por quanto tempo você segura essa boia? Uma hora A estoura, né? energia vai acabar. Vai chegar uma hora que a boia vai pular. E vai chegar uma hora que o teu inconsciente vai cuspir a tua angústia e ansiedade. E aí tudo que acontece, presta atenção, gente, tudo que acontece na sua vida que você resolveria com o pé nas costas, vira um tremendo tsunami. Essa moça do tsunami que você falou, o medo dela não era ir para a praia por causa do tsunami, o medo dela foi porque algo nela explodiu. E ela não sabe lidar com aquilo que ela largou a boia, que Perdeu o gerou controle, aquela né? angústia. Exato, e a ansiedade, ela perdeu esse controle, aí ela terceiriza. Ela joga Exatamente. para o tsunami. Vai ter tsunami. Mas não é. Então a resposta idiota da ansiedade, porque ela é burra, é isso. A gente vai enfrentar os ditames da vida com a boia que nós não aguentamos mais segurar. Exatamente. E chegamos, você viu como Posso falar passa do meu rápido? YouTube? Fala do YouTube, fala Gente, se entra lá despedindo, no meu fala. canal, psicanalista Sherry Filho. Lá eu tô com mais de 50 vídeos falando sobre todos esses temas e muito mais sobre narcisismo, mãe narcísica, borderline. Estou falando de falta de amor, da dor do amor, por que eu não consigo amar, por que ninguém me ama, por que ninguém me quer. É um terror ali. Entra lá que você vai se dar bem. Fala o nome de novo do seu canal. Mara, beijão, Mara. Psicanalista Sherry Filho. Psicanalista Sherry Filho. E a sua página também, né, no Insta, essa que o pessoal está conectado. Quem está no Pode meu, entrar aí adiciona o nesse Sherry também. Estou feliz, muita gente participando, legal. Lucas, um abraço. Emerson mandando beijinho, hein, Emerson? O Emerson aguentou até o final. Aguentou Que a gente bom. até o final, Emerson. Eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a sua presença aqui, sua filha. Filhota da minha vida. Eu vou passar com tanto beijo. Já estou ansioso para te ver. Viu? Vamos se despedir, filhinha? Então, assim, quero falar, agradeço você, papai, por ter participado. Rosa, beijão. Mamãe, não é tudo bem. Né? Fala, papai. Tá, calma aí, vamos lá. Domingo que vem nós vamos fazer mais um encontro com essa live que está acontecendo todos os domingos, que chama Vamos Falar Sobre Isso, todo domingo às 8 horas da noite. E o domingo que vem nós vamos estar falando sobre a maternidade real. Nada da maternidade fantasiosa, a gente vai falar sobre a real com a Ana Carolina Caap, lá de São Paulo. Eu aguardo também todos vocês. E quero dizer, Sherry, que foi um prazer enorme estar com você hoje. Estou aqui com a sua filha. A cara do pai. Amanhã eu dei a cara do pai. Eu vou fazer, pode fazer aquela brincadeira? O importante é ter saúde, né? Ela tá com ciúme. Sempre quando eu falo pra mim que é a cara do pai, eu falo, é importante é ter saúde. Tem uma pessoa que está falando que tem depressão e não sabe falar. Procura eu ou a Ruth que a gente te ajuda. Sim, quem é? Eu conheço? Não sei. O Marvel? Muitas vezes tenho vergonha de falar. Procura pela gente, mas a Marvel tá no meu Insta. Fala comigo, fala com o Sherry, estamos aqui à disposição, combinado? E foi muito curto, é 1 hora, o live, o Insta... Mãe, eu consegui Ó, a gente tem 1 minuto, peraí. O dinheiro cai quando? O cachê? Se despede, tem 1 minuto. O Insta vai cortar a gente. Tchau, filha. Enfia a Um cara aí. beijo enorme. E para quem Enfia quer fazer mais perguntas, fique à disposição no direct, tanto comigo como com o Sherry. Até domingo que vem às 8 horas, pessoal. Beijo. Faz tchau, filhoca. Coração. A gente vai jogar Roblox. Tchau, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Foi uma honra estar com vocês. Quero deixar um grande beijo e até domingo que vem.
Tchau, Sherry. Tchau, querida. Beijão. Tchau, amor Tchau, da minha tchau. vida. Tchau, Não tô te pessoal. ouvindo mais. Obrigado por participarem.